Bom dia a todos. Bom dia de novo para o nosso canal do YouTube também, né? Quem está acompanhando. Quem acompanha esse primeiro sábado do mês sabe que o nosso estudo é sobre o livro Reconstruindo Emoções, né? A gente está acompanhando o livro da Anísia da Silveira pela médium Iraci Campos. E a ideia hoje é a gente falar sobre culpa, remorso e arrependimento, caminhos do perdão. Esse é um assunto muito vasto. Quando eu fui me preparar para esse estudo, muito além do livro dela, claro, a gente vê que a extensão, nossa, não vai ser alcançada, com certeza, numa fala dessa, precisaria muito mais, até mais de um seminário para falar sobre isso, né? É muito extenso, não só pela importância desse assunto no tema, na doutrina, mas também pela importância disso nas nossas vidas mesmo, né? Em como a gente experimenta esses sentimentos a todo tempo. E como isso é determinante, e hoje cada vez mais, inclusive com os estudos das AMES, né, da AME Brasil, a gente vê como isso interfere na nossa saúde física e mental. Então, quando a gente pensa nesses sentimentos, né, raiva, mágoa, o ódio, a culpa, todos nós já vivemos isso em algum momento. E é natural que nós experimentemos essas sensações ao longo da nossa vida. Às vezes elas vêm em maior intensidade, outras vezes em menor, mas faz parte do nosso processo evolutivo. E, na verdade, são essas emoções que muitas vezes contribuem para o registro de memórias. Assim como aquelas emoções positivas. A gente grava a memória quando uma emoção está associada àquele evento, né? Então, a questão é que quando essas emoções não foram resolvidas, elaboradas, elas ganham proporções diferentes e se transformam em ressentimento, trazendo dolorosas consequências para a gente. Quantos de nós experimentamos, né, aquele pensamento recorrente, negativo quanto a um evento e que às vezes se perpetua? Então, a questão aqui é, muito além de sentir isso, é o que a gente faz quando a gente prolonga essas sensações, que se transformam em ressentimentos e trazem consequências graves para a gente. Quando a gente pensa nos fatores que interferem no fato da gente guardar isso, um fator é a intensidade da falta cometida. E aqui eu acrescentaria até uma coisa, como a gente interpreta o fato é que vai dar essa intensidade, não é? Então, para algumas pessoas, faltar um compromisso, né? Dar o bolo na confraternização. Vocês não vão dar o bolo na próxima, né? Assim, dar o bolo na confraternização pode ter uma intensidade muito maior do que para outras pessoas, né? O que a gente tem de critérios de desrespeito, de falta de atenção, ou como a gente desenvolve a raiva, depende da nossa história. Então, a intensidade da falta cometida é um fator interveniente, mas também depende muito da nossa história individual. Além desse fator, a capacidade do indivíduo de perdoar. Não tem pessoas que parecem muito mais facilmente propensas ao perdão, né? Já até esqueceu. Ih, nossa, ela fica de boa com o fulano, eu ainda estou aqui, né? A gente ainda fica possesso com aquela situação e o outro já está, que nada, deixa pra lá, né? Porque tem um componente que pode ser real, que ele realmente experimente o perdão, a desculpa, mas também pode ser mecanismos que a gente encontra, né, de defesa e de esconder essa culpa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas esses fatores, eles, a depender de como eles afetam mais intensamente, como estão mais presentes intensamente nos eventos, a gente começa a ver que os desentendimentos vão ficando permanentes. Enquanto eu estava preparando esse slide, eu lembrei daqueles programas de televisão em que se tem o reencontro do ofensor com o ofendido, né? Os programas tinha até uns, reencontro de família, né? Em que publicamente uma família, um núcleo de amigos fala sobre um evento de desentendimento e expondo ali as suas necessidades, as mágoas, né? O ofendido ou o ofensor são colocados ali cara a cara, né? E aí parece que tem uma postura que é muito própria, né? Do ofendido, que é falar sobre aquilo com a tristeza, com a mágoa, ou seja, o choro normalmente aparece, a postura mais encolhida, reservada. Tem uma
tem um tipo físico que a gente faz quando está ofendido, né? E, ao mesmo tempo, tem o do ofensor arrependido, né? Aquela posição contrita, normalmente faz uma expressão diferente, o rosto. E você pensa que quando tem essas expressões públicas, como num programa desses, a gente é levado a entender que o processo de perdão está acontecendo, por causa de todo aquele estereótipo, né? Alguém que está emocionado, alguém que chorou, nossa, mas ele parecia realmente arrependido. Isso leva a gente a acreditar, ou coloca o outro na posição mais de vítima, né? Então, nessas situações, muitas vezes o algoz sai daquela posição e vai para a vítima, né? No final das contas, a gente compreende por que o ofensor fez aquilo. Então, a gente muda a perspectiva a depender de como a gente se apresenta para o outro. Eu vi uma palestra do Rossandro Klinge falando sobre culpa e perdão, e ele falou assim que a culpa, ela acontece para todo mundo, mas o fato de a gente ficar remoendo aquilo, pensando ou estendendo essa culpa, tem a ver com alguém saber ou não. Ele fala assim, uma coisa é você fazer algo escondido, ninguém teve acesso, você se sente culpado, mas beleza, não teve muita consequência. A questão é quando alguém vê, sabe, e aquilo tem um efeito sobre o outro, né? Então, vamos pensar que para a gente não ficar aprisionado a isso, a gente precisa passar da etapa da mágoa, né? Da mágoa ou da culpa. Vou explicar um pouquinho como funciona essa questão de mágoa e culpa, qual que é a diferença entre esses dois. Vamos pensar que nós podemos vivenciar uma situação negativa, um evento negativo. E aí a gente pode sentir mágoa quando a gente é ofendido. Então a mágoa tem a ver quando a gente fica triste por algo que alguém teoricamente fez. A culpa é quando a gente é que promove a ofensa, né? Então vamos pensar, no evento da mágoa, o ressentimento é o prolongamento dessa mágoa. É quando eu me chateio com a situação e eu ainda fico remoendo aqueles pensamentos. O pensamento fica recorrente, negativo e eu vou estendendo aquilo. A gente dá a isso o nome de ressentimento. O que acontece é que quando eu fico me ressentindo, eu tenho uma tendência a achar que o outro precisa de uma punição. E aí a gente fica naquelas pequenas vinganças, né? Mesmo que a gente não promova a ação, a gente parece torcer, né, para que o outro, né, quebre a perna. Quem ganhou uma entrevista ao invés, né, quem foi eleito, selecionado num emprego ao invés de mim, eu posso torcer para ele, vai dar errado, tomara que perca logo esse emprego, né? Também a família dele nem é que nem a minha, né? A gente começa a encontrar subterfúgios para entender que existe uma vingança que está sendo feita naturalmente ali. Ou às vezes a gente promove também a vingança, né? E aí, só que essa necessidade da punição e da vingança gera na gente sofrimento. Isso porque mexe com as questões do nosso orgulho. É como se a gente precisasse sair por cima, né? E a gente sabe que das nossas chagas aí, né, o orgulho e o egoísmo, o orgulho, nossa, mas que tormento, né? Quando toca nesse ponto pra gente. Então o sofrimento é grande. Agora vamos pensar no outro lado, né? A culpa. Quando a gente é que faz algo, o remorso é o nome dado quando a gente fica remoendo aquilo. A gente fica repetindo aquela ação que a gente promoveu negativa no pensamento e fica recorrente. E aí a gente tem a necessidade, assim como nesse caso, de punição, só que é a nossa punição. Então, às vezes, a gente engaja em comportamentos de compensação, né? A gente estava falando há pouco aqui sobre estar fora de casa, né? Então assim, passei o sábado fora de casa trabalhando, então, sábado à noite eu vou passar um tempão com meu filho, com meu marido, vou promover um monte de eventos, vou marcar reunião de família amanhã. Como se esse fosse um processo de culpa por não estar lá com a família, e você promove mecanismos de compensação que são para você se absorver disso, né? E, é claro, isso tem um efeito nos nossos relacionamentos e na nossa saúde física e mental. A questão é que, a depender de como a gente sente, se é mágoa ou culpa, o final disso, sobre esses efeitos aqui, só é melhorado se a gente promove o perdão ou o auto-perdão.
né? O perdão do outro pela ofensa e o nosso perdão. Só que isso é difícil, né? Então vamos pensar em como a dificuldade do perdão, ela também causa, esse conflito de a gente tentar perdoar e nunca conseguir, ou demorar muito a conseguir, causa um desequilíbrio psicoemocional. Muitas vezes a gente acaba promovendo alguns revídeos em pessoas que não têm a ver com a situação, né? Então quando você chega atribulado das coisas do trabalho em casa, e aí alguém, seu irmão, seu filho faz alguma coisa e você vai despeja ali no outro. Você me sobrecarrega, você, né, já estou cansada disso, você não faz nada aqui em casa, quando na verdade essa sobrecarga estava sendo acumulada lá no trabalho. A raiva, a mágoa, porque os outros no trabalho não dão a ajuda que você precisa. E aí os revídeos ficam desproporcionais e arbitrários, eles não são aplicados àquela pessoa que é a fonte da ofensa, né? Bom, vamos prosseguindo. Quanto a... Tanto Joana de Ângeles quanto Nisa Silveira falam que quando a gente experimenta essas sensações do remorso, do ressentimento, a gente baixa nosso padrão vibracional e a gente fica aberto então a processos obsessivos. Nesses processos obsessivos, aqueles irmãos que se afinam com aqueles sentimentos ficam associados a gente e isso causa sofrimentos, transtornos mentais e transtornos físicos, de que a gente vai falar daqui a pouquinho. Além disso, é claro, a gente está falando de irmãos que se aproximam da gente, afinados com aquele sentimento, ou seja, eles estão conectados com isso mesmo desencarnados. E o quanto, às vezes, para a gente, durante a nossa vida aqui na Terra, a gente passa por esse processo e não consegue dissolver, perdoar essa emoção e leva também para outras encarnações. E aí, Nisa Silveira fala sobre esses mecanismos de fuga que a gente tem desses sentimentos ao longo das reencarnações e que ela relaciona ao autismo e à esquizofrenia, por exemplo. O autismo na constante fuga, a necessidade de fugir da realidade, a esquiva, né, de entrar em contato com a nossa realidade. E a esquizofrenia também relacionada muito mais à mágoa e culpa, ao próprio sentimento, né? Então, são elementos que a gente deve considerar como a permanência desses sentimentos provoca um prejuízo para a gente em termos mentais e físicos. Vamos passar um pouquinho aqui à frente, que outros pontos a considerar, que aqui eu penso muito como isso é visto na psicologia. Há uma diferença entre mágoa e raiva, mas elas se misturam à vez. A mágoa a gente fala do ofendido, não é isso? Ou que está chateado, que está triste porque alguém fez algo para ele. Mas essa mágoa normalmente tem uma raivinha embutida. No consultório eu brinco muito com os clientes, eu falo assim, a pessoa fala, nossa, mas eu estou muito triste, eu estou magoada com a fulana, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. E aí eu falei, nossa, e o que mais está sentindo? Ela, não, eu estou realmente triste. Aí insiste na tristeza, né? E aí eu falo, nossa, mas eu ia ficar com tanta raiva disso. Porque pensa só, ela pegou, falou de você para os outros, depois ficou com o cara que você tinha ficado, né? Ela acabou se acoplando aos seus amigos e assim, você ficou sem rede. Nossa, eu ficaria com muita raiva. Aí ela, realmente não, eu tenho raiva, mas assim, é porque eu entendo que também talvez eu tenha feito algumas coisas, mas da raiva, realmente, ela fez de sacanagem, e aí a raiva começa a aparecer. Mágoa e raiva são muito juntinhos. Acontece que a mágoa, ela é mais aceita, não é? A gente entra num processo de vitimização. A culpa é do outro, o outro que fez aquilo. E aí a gente fica na posição de vítima, é muito mais confortável do que a de algoz, a que deseja o mal do outro. Então é importante a gente estar atento a isso. O quanto a gente está magoado, o quanto a gente tem raiva daquilo. Aí percebem que a culpa começa a parecer diferente? Porque se antes eu estava magoada, agora eu posso sentir culpado por ter raiva dela, né? Então isso deve ser muito considerado num processo de autoconhecimento. Outra questão importante aqui é a vingança, ela é parasita da solidão. Quanto mais o indivíduo maquina sobre o que vai acontecer ao outro, sobre o que ele desejava que tivesse acontecido e não aconteceu, sobre o que o outro está vivendo e ele não está vivendo, mais mergulhado nessa intimidade sombria, ele vai ficando. E a solidão então se instala. É muito comum que a tristeza seja decorrente daí. Os processos de depressão estão ligados a mecanismos de culpa.
E aí essa tristeza estendida, prolongada e aprofundada pode se desenvolver, né? Pode se tornar uma depressão clínica. Pensa só, então, que no processo de vingança, o maior atingido é quem quer se vingar. A gente fica envenenado por aqueles sentimentos, por aquelas emoções negativas, né? Quando a gente fica envenenado, a psicossomática vai mostrar pra gente os efeitos disso. Joana de Ângeles fala muito disso na obra dela, inclusive correlacionando diretamente algumas patologias. Inês da Silveira também o faz. Aqui a gente vai deixar aí o capítulo de sugestão para vocês verem algumas equivalências, mas é pensar que os fatores relevantes na nossa doença física, né, no acometimento do nosso corpo, podem ser os alimentos, podem ser as bebidas, mas Inês da Silveira fala, e os pensamentos e as emoções? Parece simplista a gente pensar, né? Claro, a gente é o que come, o que bebe, mas a gente é muito mais do que a gente pensa e sente. Então, quando ela coloca isso, ela coloca dessa maneira, os alimentos, as bebidas, e aí eu pensei, gente, né, é simples. E ela colocou como se fossem só categorias diferentes, mas no mesmo plano, né? As emoções e pensamentos também nos afetam da mesma maneira. Vamos pensar que conscientizar-se, então, de que a enfermidade é gerada pelo próprio indivíduo é fundamental para se imunizar às doenças. E aí parece que, outro dia a gente estava comentando aqui na AME, acho que virou uma questão de saúde pública, né? Perdão é uma questão de saúde pública. A gente adoece porque nós mesmos promovemos. Então, se a gente for educado a isso, a gente trabalhar isso, usar isso como tratamento, a gente vai ter uma redução grande das doenças, né? Vamos avançar um pouquinho sobre a psicossomática, e aqui fica um trecho do Autodescobrimento, o livro que a gente também está acompanhando lá naquele terceiro sábado, né? Vou pedir licença para ler esse trecho aqui. Instalam-se então os conflitos quando há consciência de culpa, que se transferem de uma para outra reencarnação, dando surgimento aos distúrbios psicológicos que aturdem e infelicitam, ou desarticulam as sutis engrenagens do corpo perispiritual. O modelo organizador biológico propiciando as anomalias congênitas, físicas ou psíquicas, as enfermidades mutiladoras, ou se instalam no ser profundo, favorecendo com as rudes aflições morais, sociais, financeiras, em karmas perturbadores que dilaceram com severidade o ser. A mim, como chama a atenção, né? Mexe com as nossas questões físicas e psíquicas. E essas aflições, esse desequilíbrio aqui, claro, favorece essas aflições morais, financeiras, que estão ligadas ao nosso relacionamento com o outro, né? E aí é inevitável falar sobre qual é o nosso relacionamento mais imediato, que é a nossa família. Então vamos pensar um pouquinho mais à frente. Inês da Silveira ainda coloca assim, a gênese da doença é, portanto, a falta do perdão. Perdoar e perdoar-se. Lembra? Mágoa e culpa. O ser humano tem razões para magoar-se, para sentir raiva, para se sentir ferido, mas armazenar esses sentimentos é envenenar-se. Mas quais são as razões que a gente teria para a culpa? São várias. Quando a gente pensa no Livro dos Espíritos, ele coloca assim, né? Onde está escrita a lei de Deus? A questão 621. É na consciência. Para mim, isso aqui é um ponto importantíssimo, porque a culpa... a gente falou no início, né, sobre como, a depender da intensidade do que a gente faz, do que o outro faz, tem uma variação, porque é da nossa consciência. Ele não fala que a lei de Deus está escrita no livro, está escrito, né, alguém disse, está escrito na nossa consciência. A acusação, ela vem dali. O limite que é imposto para a gente, quando a gente está agindo com o outro, está ali, na consciência. Então, se a gente for pensar nisso, está dentro da gente essas razões. Mas existem mecanismos que são comuns a nós, apesar do nível de consciência ser diferente, concordam? Vamos pensar aqui que tem uma questão de fora, que é visível, que é a indução religiosa. E tanto Joana de Ângeles, quanto no próprio Livro dos Espíritos também tem, assim, como esse pensamento medieval afeta a gente ainda hoje.
a questão da religiosidade, de que tem o certo e o errado, o bom e o mal, e de que se a gente cometer alguma falha, a gente vai ser punido por isso. E essa indução religiosa ainda governa o nosso comportamento também, ainda afeta. Outra questão é o passado vivenciado na nossa infância. Aquelas experiências que a gente tem no passado e que tudo era culpa nossa, né? Ou a gente fez algo que foi terrível aos olhos dos nossos pais e para a gente ficou a culpa eterna, né? Por isso, a importância da educação que os pais nos dão. E aí aqui é um convite para pensar um pouco sobre como a gente é como filhos, né? O que a gente enxerga na educação que os nossos pais nos deram, mas como a gente promove isso hoje para os nossos filhos. E aí, queria destacar aqui a consequência, primeiro, de criticar. Aquelas críticas ácidas, ferrenhas. Né? O Marlon Rickdown, o psicólogo de que eu falei também no nosso último encontro, ele fala sobre isso muito bem, assim, sobre como a gente promove críticas para os nossos filhos que são tão ácidas que a gente, como adultos, teria muita dificuldade em ouvir. Né? E a gente usa, às vezes, mecanismos de negociação que são arbitrários também, do tipo, olha filho, você fez isso, que coisa feia, papai do céu deve estar muito triste com isso. Isso você fez e me deixou muito triste, né? Ah, eu tô assim pelo que você fez, porque você não me ajudou a arrumar a cama, porque você não lavou a louça, ou coisas mais graves, né? Porque você não ficou com o papai, porque você não foi fazer algo enquanto eu dormia, né? Então, a crítica que os pais colocam sobre os filhos é muitas vezes arbitrária, que não tem relação, ou atribuição de tarefas que as crianças não deveriam ter. Isso contribui para o mecanismo de culpa na nossa idade adulta. Além disso, ignorar. Os pais que ignoram, desprezam as crianças, tanto faz o que eles fazem, né? Se eles estão bem ou estão mal, aqueles que desconhecem a realidade do filho, que não sabem com quem eles andam, o que eles fazem, quais os interesses. Essa ignorância no sentido de distanciamento, ou mesmo de ignorar as opiniões, né? Deixar a criança ser ouvida, isso também contribui para mecanismos de culpa. Além disso, quando a gente culpa os nossos filhos pelos nossos próprios atos, né? Eu ouvi um exemplo que, bom, acontece vários, né? Tô dirigindo, e aí meu filho no carro, eu no carro assim, conversando com ele o tempo inteiro, né? Vamos brincar, bora, aí brinca de assobiar, brinca de música, brinca de não sei de que, vai brincando. Só que tem momentos que é tenso, né? Você não pode, você tem que se concentrar. E eu me lembro desse período de chuvas, ontem mesmo aconteceu também, esse período uma chuva intensa ontem, né? E eu tava dirigindo e ele fala, mamãe, bora fazer, tá garelando, e eu fui me irritando com aquele negócio, tipo assim, a chuva, o negócio abafado, eu fui me irritando, e aí eu falei, filho, dá um tempo aí, só um pouquinho que eu preciso me concentrar aqui, né? Mas ali, depois eu vi à minha frente, pouco à frente, uma batida de carro. E aí eu pensei, gente, se eu batesse agora, né? Quantas vezes a gente faz alguma bobagem no trânsito, mas também você estava falando o tempo inteiro, também você não cala a boca aí atrás, né? Também você ficou falando, erra o caminho, né? Acho que alguém já experimentou isso. Tá dirigindo, duas pessoas num carro, um erra o caminho, a outra, não, mas era por aqui, mas por que você não falou? Aí a discussão vai ali, né? E a discussão vai com embutido a questão da culpa, né? A culpa foi sua de eu ter errado o caminho? A culpa foi sua de eu bater o carro. E quando a gente faz isso com uma criança que não tem a habilidade argumentativa que a gente tem ainda, ou essa percepção ampla, né? E aí a criança fica com aquilo. Quantas crianças podem se sentir responsáveis pela batida de carro dos pais, por um acidente, pela separação de pais, né? Coisas para a gente considerar. E também nesse livro da Anísia da Silveira, ela fala sobre os tipos de culpa. Olha que interessante. Então, a Anísia da Silveira traz para a gente os tipos de culpa, que são 4. O primeiro, a culpa inconsciente, que é aquela culpa que está tão atrelada à nossa vergonha, que muitas vezes a gente cria mecanismos de mentira, de esconder aquilo, que a gente nem se lembra, não tem a noção se aquilo realmente aconteceu ou não, né? De fato, aquilo parece se apagar da nossa memória. A culpa, a falsa culpa, ela divide em 2 tipos. Um primeiro que pode, na verdade, duas formas de apresentação. A primeira é a apresentação por meio do moralismo. Então, são aquelas pessoas que têm muita rigidez moral, especialmente no núcleo familiar, sobre modelos que deveriam ser seguidos, quando, na verdade, ela pode estar tendo aqueles comportamentos, né? Ou tentando se esquivar deles.
Outra forma de apresentação da falsa culpa é o perfeccionismo. A gente quer que as coisas sejam muito perfeitinhas, se empenha para isso. Muitas vezes, e depois até o Dr. Daniel pode falar mais para a gente sobre isso, como isso pode levar a gente a desenvolver os transtornos psiquiátricos, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o perfeccionismo. Então, que o toque se desenvolve de várias formas, mas normalmente está ligado àquela perfeição, seja a perfeição da limpeza, seja a perfeição, né, do comportamento, a perfeição da segurança, é o controle, né, que está ali por trás. Além disso, ela fala sobre a culpa ilusória. A culpa ilusória é uma culpa que não traz sofrimento, ela é como se fosse uma distorção do evento. Então são pequenos eventos que acontecem, que a gente sente culpa, mas que não tem grandes consequências. Por exemplo, encontrei fulana, deveria ter falado com ela, olha só, ela estava lá longe, mas aí dei as costas e fui embora. Aí você se sente culpado porque devia ter falado com ela. Você percebe, não tem grande consequência, talvez outra pessoa nem tenha percebido, mas para você tem a ilusão da culpa. Parece muito mais simples, menos grave, às vezes menos importante. Mas a gente tem que pensar que tanto os eventos reais quanto os imaginários, eles podem promover o nosso adoecimento, né? Então a culpa ilusória chama atenção para isso. Apesar de ser uma ilusão, nem sempre ter o real ali, a causa do sofrimento, ela pode se prolongar, se você entrar em mecanismos que modificam aquela sua percepção do evento, pode trazer sofrimento. E a culpa real, que essa realmente é a culpa que é causada por uma atitude que você tomou, causou dano, prejuízo ou desastre ao outro. E a culpa real é a culpa de que a gente fala aqui nos mecanismos o tempo inteiro, né? Da culpa e da mágoa. Vamos avançar um pouquinho aqui. Olha essa citação de Inês da Silveira no livro, na página 172. O mecanismo repetitivo da culpa acompanha o indivíduo secularmente. Porém, é necessário acionar o mecanismo da autoaceitação dos defeitos e das falhas morais para interromper esse ciclo. E aqui é claro, olha, como a gente está envolvido nisso. A gente sente culpa, se perdoa, passa um pouquinho, daqui a pouco acontece de novo. E isso acontece em gatilhos, vocês já perceberam? Eu me senti exatamente como eu me senti daquela vez, porque alguns eventos, alguns estímulos, acontecimentos, ou mesmo as pessoas do presente levam referência àquilo, né? Quantos de nós já experimentou isso? Encontrei fulano, fiquei tão sem graça porque num evento anterior tinha acontecido algo de que você se envergonha, de que você sente culpa, né? Ainda uma outra citação, seguindo o que ela vai falando ali na página 173. Positivamente, não permitir que a culpa seja paralisante e sim produtiva. Utilizá-la para o crescimento é a chave. Reconhecê-la é o caminho. Arrependimento é o portal. E transformação é o rompimento da estagnação e travessia da grande faixa de vitória. E esse slide eu coloquei pensando como ela dá as etapas que a gente tem para alcançar a superação desse sentimento. E dentre elas está aí o arrependimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O arrependimento, tanto para a Inês da Silveira quanto para a Joana de Anjos, aliás, quando a gente fala, e eu lembrei tanto do Daniel quando a gente estava preparando isso, Daniel fala muito sobre como a gente deve olhar com carinho para as nossas mazelas, né? Com cuidado para a gente. Então, o processo de arrependimento, quando nós experimentamos, deve ser visto como um processo de zelo consigo mesmo. O arrependimento envolve a gente reviver aquele evento, pensar na culpa novamente, experimentar a realidade daquele sentimento, ou seja, admitir para a gente o que a gente sentiu. Isso é duro, é difícil. Então, a gente deve olhar isso com cuidado, com zelo, com carinho para a gente, e especialmente com respeito. Nós não somos mais quem éramos antes. E o arrependimento também implica em reconhecer e respeitar quem a gente foi, né? Mesmo que seja 5 minutos. E poder respeitar que isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Além disso, uma delicadeza na escolha das palavras. Então, como as palavras têm força nesse sentido, né?
como a gente nos prescreve, nos imputa rótulos. Eu sou mesmo um mentiroso, e no consultório, como eu ouço frases que são tão fortes. Eu sou uma farsa, eu não sirvo para ninguém, ninguém vai me amar nunca. Todos resultantes de um processo de culpa. Eu realmente sou um mentiroso, eu sou um fardo para os outros. Para alguém falar sobre isso mais profundamente, é porque esse sentimento está instalado há tempos. Então, como é difícil dissolver isso, né? E eu me lembro, até quando eu era criança, você falava assim, não fala tal palavra, parece tão forte. Tipo, eu tenho ódio disso. Nossa, ódio é tão forte, né? Hoje em dia as pessoas falam com maior tranquilidade, né? Nossa, odeio tal coisa, odeio. E a gente vai perdendo, vai ficando mais leviano, né, o uso dele. Mas eu me lembro muito bem, assim, dos meus pais falando, nossa, mas ódio é muita coisa, né? Ódio é muito intenso. Você pode falar que não gosta de alguém, né? Odiar. Porque isso tem força pra gente, mas a gente foi aprendendo, é uma coisa que alimenta a outra, né? A gente vai experimentando esses sentimentos e tendo necessidade de usar nomes mais fortes para isso, né? Então, como se desvincular disso? E olha só que ponto interessante que ela coloca. Tem uma diferença entre a culpa saudável e a culpa patológica. Puxa, mas parece que a gente está falando só de culpa patológica, né? Como é a culpa saudável? Para ela, a culpa saudável é aquela que impulsiona a gente para a reparação. Então, o arrependimento é conseguir transformar aquela culpa em reparação e superação. A culpa patológica, não. A culpa patológica, ela acontece e a gente não tem necessidade ou não consegue ainda dar um passo à frente para a reparação e para o arrependimento. Então, eu coloquei aqui como isso aparece muito na base dos nossos relacionamentos familiares. Pensando em pais e filhos, né? Como às vezes os pais atribuem aos filhos a culpa das suas próprias ações. Como eu falei há pouco, né? Estou no carro, se a culpa da batida pode não. Foi minha, eu que estava dirigindo. Eu que estava lá, estava nervosinha por causa do menino falando, mas a culpa é minha, eu que não administrei, eu que não parei para ver eu que não falei para eles pararem de conversar. Eu estava dirigindo. E muitas vezes a gente põe isso pro outro, né? Outra questão é quando a gente quer realizar os nossos sonhos frustrados através dos filhos. Como isso acontece, né? A gente fala de profissão, né? Como, queria muito que meu filho fizesse tal. Hoje em dia, muito, né? Medicina, né? Quero que meu filho faça medicina. Muitas vezes ele tem interesse por aquilo e tem uma facilidade e interesse. Mas outras vezes ele não é dele, né? E ele pode engajar na faculdade porque os pais incutem a culpa de se você não fizer algo, né? Nossa, eu vou ficar... O meu sonho... Quantos de nós sabem de histórias antigas em que os pais falavam assim, o meu sonho é ter um filho advogado, né? Não vou morrer sem ver meu filho se formar advogado. Aí o menino, como é que ele vai frustrar? O pai, né? Aí ele até pode fazer lá os 5 anos de faculdade, termina e fala assim, pai, tá aqui meu diploma, agora vou fazer o meu, né? Mas isso quando ele consegue, porque muitos não conseguem. E aí ficam vivendo aquele sonho que é do outro. Mas por quê? O pai promoveu isso. O pai e a mãe, o responsável, a figura de autoridade, aquela que tem a autoridade de afeto, né? No outro. Então, fica aí como é importante a gente trabalhar essa questão no nosso núcleo familiar. Eu estou falando aqui, eu fico pensando assim, o que vocês estão pensando? Vocês como pais, quem já é, do tipo, o que eu faço com os meus filhos hoje? Será que o quanto eu vivo os meus sonhos neles, né? Ou quanto eu coloco a culpa? Ou vocês estão pensando nos pais de vocês? Tipo, olha só o que eles fizeram comigo, né? É mágoa ou culpa, né? É mágoa ou culpa que está aí, né? Como é interessante a gente fazer essa reflexão. E talvez seja uma boa reflexão mesmo, analisar depois daqui, assim, é culpa ou é mágoa que eu tenho pelo que eles fizeram, né? O quanto está em minha responsabilidade também pelo que eu estou fazendo agora? Pensar. Ainda sobre arrependimento e reparação, eu trouxe aqui um trecho do Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Olha só, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação.
Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. O arrependimento suaviza as traves da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. E aí, mais uma vez, a doutrina convergindo para a ideia de que perdoar implica também numa reparação, né? O arrependimento, a gente fazer reflexões sobre isso, como que a gente está falando aqui, né? Eu levei vocês a pensarem aqui sobre os pais e sobre seus filhos. A gente até pode fazer essa reflexão e sair daqui repetindo. A gente pode até pensar profundamente, até dar um toque no pai e falar, pô, pai, pensei sobre isso, né? O pai já é idoso, você fala sobre isso e tal, mas aí você pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, a reparação, o impulso que a gente deve ter para reparação, para modificação disso. Tendo arrependimento, e aí? A ideia de perdão. Joana de Ângeles coloca no livro que eu estou apaixonada, que eu já falei para vocês, o Vida, Desafios e Soluções, né? Olha só, tais sentimentos, raiva e mágoa, né, a que ela se refere, não podem modificar as consequências que já são desencadeadas no pretérito. No entanto, podem ser reformuladas as bases da ação que se repetirá em forma nova, assim modificando os futuros resultados. Eis porque se deve perdoar a tudo e a todos, igualmente proporcionando perdão a si mesmo, recompondo-se emocionalmente e começando a tarefa onde ela se desencaminhou. Sempre é tempo de recomeçar. A qualquer tempo a gente pode retomar de onde parou. Não é possível modificar o passado, né? Mas é só ter os olhos na frente, ter os olhos adiante, né? O perdão dos outros, mas e sobre o auto-perdão? Ela continua dizendo assim, o auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar aquela ação infeliz, né? Significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, né? Com imediato, natural ouvido do incidente. O auto-perdão é aceitar que essas estruturas, aceitar o mal que há na gente também, o erro, a falha, né? Mas olhar para isso como a nossa tarefa de modificação, né? E olhar isso com olhos esperançosos, eu penso, né? Vamos pensar então nesses mecanismos aqui, vejam só, eu fiz um esqueminha, adoro esquemas, vocês já viram. Então vamos pensar assim, nesses esquemas de mecanismos, se a gente pode estar nesse papel de vítima, né, ou no de algoz. Lembram lá? Mágoa e culpa. Então, no papel de vítima, a gente tem que olhar para trás, nesse processo de arrependimento e de perdão, e perceber que a situação mudou. Você não é o mesmo, o outro também não é mais o mesmo. Aquele que te maltratou, que disse coisas impensadas, ele pode ter refletido também sobre isso. Encontrar com essa pessoa novamente é estar em outra situação. Você não precisa mais estar no papel de vítima, a situação é outra. Até aqui, você lembra que a gente fala sobre orgulho, lá na questão da mágoa, né? Então assim, não é preciso sair por cima sempre, não existe essa posição, né? Saiu melhor, saiu pior da briga. Todo mundo sai machucado, né? Mas perceber simplesmente que a situação já é outra. E isso pode nos levar a mudança de comportamento. Aliás, isso tem que promover uma mudança de comportamento. Então, a partir do momento que eu noto e eu constato que aquela situação já é diferente, eu não preciso agir da mesma forma. Eu posso agir diferente, inclusive com aquele que me ofendeu, né? Quando a gente fala do algoz, a gente deve reconhecer o nosso erro. E aí é aquela dureza porque é entrar em contato com as nossas estruturas de personalidade, né? Aquela parte da gente que a gente cisma em esconder. Mas, uma vez que a gente faz isso, a gente promove uma recuperação pessoal. É a nossa autotransformação. Pensa se esse reconhecimento, assim, né? A gente se descobre e consegue se transformar, né? E isso também deve nos levar a uma mudança de comportamento, que nesse caso é
apaziguar com o ofendido. E aí vocês vão ver, se pesquisarem sobre perdão, Alberto Almeida fala muito bem disso. Ele fala assim, a gente não deve acreditar que a gente vai promover essas pazes, né? Vou chegar, vou fazer pazes e o outro vai estar lá prontinho para te receber, como nos programas de televisão, né? Em que o outro chora, o outro se abraça e sai dali, aí ganha um final de semana não sei aonde e dá tudo certo. Que é comum. Não é assim, né? A gente volta para casa, a gente está em casa olhando cara a cara lá com o marido que brigou com você, com o filho que tá aprontando na adolescência, e você tem que lidar com ele. Então, o apaziguar é esse movimento de reconciliação para qual nem sempre o outro está aberto. Então, é muito difícil quando a gente tem que vencer o nosso orgulho, baixar nossa bola, chegar lá, pedir desculpa e ainda leva na cara, né? Tipo assim, o outro... A questão é, a gente faz a nossa tarefa. O outro pode não estar aberto a isso. Mas a partir do momento que você faz, você pode se eximir disso. Ele vai ter o tempo dele, né? Além disso, se a gente for pensar assim, tudo bem, a gente está falando aqui sobre apaziguar com alguém que eu estou convivendo. E aquele que morreu? Aí lascou. Aí eu fico pensando, né, nas vezes que eu discuti com a minha mãe que já faleceu, né, com o filho que eu perdi e não fiz tudo para ele. E aí, como é duro a gente ter que fazer isso se a pessoa não está ali presente. Nis da Silveira fala assim, você pode fazer isso mentalmente. E como a gente já sabe, isso não é especulação, que o nosso pensamento chega onde tem que chegar e que a gente está todo interligado, né, uns aos outros, por meio desse campo magnético, a gente pode acessar a todo tempo. Então, conversar, mesmo aquela pessoa que já desencarnou, mas com quem você gostaria muito, né, de falar, para quem você queria ter dito coisas, isso pode ser feito. Né? No momento de meditação, de prece, de concentração, e você faz isso com aquele desencarnado também. Vou deixar aqui uma proposta, que é a proposta da Nise, de exercício terapêutico para a gente chegar a esse ponto aí do perdão. Primeiro, aceitar. Aceite, seja honesto consigo mesmo, verbalize aquela história. Né? Às vezes você pode contar como se estivesse contando para alguém. Eu não acredito, eu cheguei em casa e aí tinha acontecido tal coisa, e você fala sobre isso como se estivesse contando para alguém, entrando em contato com aquela história. E aceitar o que você sentiu. Perdoar. Perdoar não é deixar o outro livre, é deixar você livre. Então, perdoar é você seguir adiante, deixando aquele sentimento de mágoa para trás. Dê um sentido ao perdão. Então, perdoar é uma decisão. A gente decide que mesmo não esquecendo, a gente vai transformar aquela emoção. Então, depois do perdoe, dê um sentido ao perdão. Essa é o que eu estava falando para vocês da escolha. Perdoar é decidir. É decidir, mesmo lembrando daquele tema, do acontecimento, você seguir adiante. É decidir não alimentar um padrão negativo de pensamento e alimentar outro. Isso é bom. Outro ponto, desapegue-se do passado. Então, não é se desapegar do passado ou perdoar, né, que foi a etapa anterior, não é se rebaixar. Se desapegar, seguir adiante, pode parecer aos olhos do outro até uma questão de superioridade. Então, é seguir adiante, deixando no passado o que é de lá, trazendo só aquilo que vai ajudar a gente no presente. Outro ponto é verbalizar a sua dor. Se não é possível verbalizar com aquele ofendido ou ofensor, você pode verbalizar com alguém da sua confiança. É bom poder compartilhar isso com alguém, falando em voz alta, ouvindo uma opinião sincera, sensata. Ouvindo de alguém que não vai usar aquilo contra você, mas que você sabe que pode confiar ali em segredo, em confidência. Né? É importante ter o laço de alguém que vai estar disponível para você, em que você pode compartilhar as reais aflições. Né? Desate os nós. E como a gente pode pensar nisso, que depois da própria dor, depois que você movimenta, dissolve a própria dor, você consegue fazer isso em relação aos outros, inclusive. Né? Desvinculando os outros dessas emoções, desses pensamentos.
E além disso, afaste comentários. Fale sobre isso, sobre os eventos do passado, só o necessário. E só com quem estava envolvido. Não cabe a ninguém mais ficar sabendo dos acontecimentos. Você não precisa esclarecer e explicar para ninguém o que aconteceu, nem você nem o outro. Só quem está relacionando, né? Quem tá relacionado ao evento. E por penúltimo, perdoe-se. Né? E aí é o que a gente falou do auto-perdão. Mas o auto-perdão aqui, além daquele olhar com carinho, com cuidado, assuma a responsabilidade sobre os seus atos. Assumindo essa responsabilidade, você pode promover a mudança. Mas aceite e assuma a sua responsabilidade. E seja o refletor. Nise propõe assim, você faça pelo menos 4 atitudes bem generosas durante o dia. Reflita isso, a generosidade, o amor, o afeto. Né? Expandir isso. E aí fica aqui o penúltimo slide, que também é do livro dela, na página 178. É necessário compreender que a vida é uma escola. Assim, o indivíduo, por mais que reconheça o montante de erro, não pode permitir que a culpa se converta em autopunição. Seja qual for a culpa que o indivíduo tenha que enfrentar nesse caminho iluminativo que agora segue, ele retém as emoções positivas, se for confiante e otimista, com os pensamentos para preservá-lo em equilíbrio das forças físicas e mentais. Olha aí nossa prescrição médica. Eu vou fechar aqui com um poema que ela adaptou aí no livro dela. Eu até procurei o texto inteiro e achei o texto inteiro, mas realmente ela selecionou as partes que cabem hoje, né? Esse é um poema adaptado do Shakespeare. Aprendi que a vida às vezes nos dá uma segunda chance. Aprendi que viver não é só receber, é também dar, é aceitar e perdoar. Aprendi que sempre decido algo com o coração aberto, geralmente eu acerto. Aprendi que quando sinto dores, não preciso ser uma dor para os outros. Aprendi que diariamente preciso alcançar e tocar alguém. As pessoas gostam de um toque humano, segurar na mão, receber um abraço afetuoso ou simplesmente um sorriso sincero. Aprendi que ainda tenho muito que aprender. As pessoas provavelmente se esquecerão do que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão de como você as tratou. E finalmente aprendi que não se precisa morrer para aprender a viver. Bonito, né? Vejam. Nossa, acabou, né? Vejam, ficou aqui o convite, o meu agradecimento a vocês por esses minutos aqui, pela paciência hoje, especialmente. E fica essa reflexão, né, pra gente. Fica também o convite para o Seminário da Família. Amanhã vai ter a apresentação do Dr. Ismar, vai falar sobre a depressão e o suicídio na infância e na adolescência, às 10 horas, tá? Lá no auditório. E muito obrigada pela atenção de vocês.